Juazeiro vivencia um dos momentos mais importantes de sua história. Aniversário natalício do seu fundador, Padre Cícero Romão Batista. Se vivo fosse, o levita do Nordeste estaria completando os seus 175 anos de nascimento. Mas a festa é grande em todo o Juazeiro, no Nordeste, em todo o Brasil. Vamos conferir um documentário especial com fatos e acontecimentos que marcaram a vida do sacerdote que revolucionou o Nordeste com a sua história. Cícero Romão Batista nasceu em Crato, Ceará, no dia 24 de março de 1844. Filho do casal Joaquim Romão Batista e Joaquina Vicência Romana, conhecida como Dona Quinô. Um fato importante marcou a sua infância: o voto de castidade feito aos 12 anos, influenciado pela leitura da vida de São Francisco de Sales. Em 1860, foi matriculado no colégio do renomado Padre Inácio de Souza Rolim, em Cajazeiras, na Paraíba. Pouco demorou, pois a inesperada morte de seu pai, vítima de cólera, em 1862, o obrigou a interromper os estudos e voltar para junto da mãe e das irmãs solteiras. A morte do pai, que era pequeno comerciante no Crato, trouxe sérios aperreios financeiros à família, de tal sorte que mais tarde, em 1865, quando Cícero Romão Batista precisou ingressar no seminário de Fortaleza, só o fez graças à ajuda de seu padrinho de crisma, o coronel Antônio Luiz Alves Pequeno. Doutor Geraldo Menezes Barbosa, como é que o senhor pode nos passar um pouco da narrativa sobre a ordenação de Padre Cícero, como se deu a vinda para Juazeiro do Norte? Padre Cícero teve uma vida de dificuldades a partir do momento em que foi para o seminário de Fortaleza e lá já fez uma sua liderança e ficou como objeto de observação dos demais diretores lá daquele seminário. Já para terminar o curso, o diretor achou por bem sustar a ordenação do Padre Cícero, alegando que ele estava lá por uma bolsa gratuita e que aquela bolsa tinha sido extinta e que por isso ele não podia terminar o curso. Reunião de 8 de setembro de 1867. Cícero Romão Batista. Foi dito que ele não receberia a ordenação porque desde muito tempo não se confessa na comunidade, no que é pouco regular, que ele tem muitas ideias confusas e que tem muita confiança em sua própria razão. A primeira falta é tanto mais grave, uma vez que ele estuda gratuitamente, prestando por isso ajuda como professor do seminário. Assim, foi dito que se ele continuasse a proceder da mesma maneira, não poderia ocupar este ofício, em razão do escândalo que dá o que falar. E que, apesar disto, o deixaria livre para as duas ordens, a fim de não se desacreditarem os professores escolhidos. Decisão do Conselho de Ordenação. José Teles Marrocos e Cícero Romão Batista não poderão ser ordenados. Isso para aquela época foi uma decepção, sobretudo porque o Padre Cícero tinha perdido o pai, era um órfão, e era um amigo de Crato que sustentava, que dava condição da sobrevivência lá como seminarista. Diante disso, a angústia do padre foi tamanha que logo o padrinho dele, que era prefeito do Crato, coronel Antônio Luiz Alves Pequeno, chegou e assumiu a direção do jovem, dizendo que ele teria que terminar o curso, que ele pagaria todas as custas. Foi dessa maneira que o Padre Cícero concluiu então o seminário, ordenando-se no dia 30 de novembro de 1870, época em que não havia estradas, que para se viajar de Fortaleza para o Juazeiro ou para o Crato, era 30 dias de viagem, se fosse em tempo bom. Se houvesse inverno, essa viagem se distanciava mais, se tornava mais difícil. Então, na ânsia de chegar logo, Padre Cícero projetou a viagem para chegar ao Crato no dia 31 de dezembro de 1870, a fim de celebrar a missa do Ano Novo na sua terra natal. E assim ele fez, viajando a cavalo, orientado por um instrutor, por um auxiliar,
ele passou os 30 dias levando chuva e sol, sofrendo falta de água para beber, às vezes comida nas estradas, de uma forma tal que quando ele se aproximou do crato, já era quase o dia 31 de dezembro. Mas ele fez uma luta, infelizmente, quando entrou no crato, já era 1º de janeiro de 1871, às 3 horas da madrugada. Já tinha passado o ano novo e já tinha passado a meia-noite para eles fazerem aquela celebração. Entretanto, na hora que ele chegou, que bateu a porta da casa da mãe dele, foi uma alegria tamanha que toda a cidade do crato se acordou e foi festejar a sagrada do novo padre. Mas ele não celebrou a missa do novo ano como ele desejava. Depois, passado 6 de janeiro, ele celebrou a missa e fez com que recebesse os amigos e aqueles que desejavam conhecê-lo. Ficou como professor, celebrando em Crato, até que recebeu um convite das famílias de Juazeiro, que era um povoado muito pobre, para que ele viesse celebrar a missa do Natal do fim do ano de 1871. E ele ficou muito feliz, veio celebrar a missa, e aqui se agradou tanto do lugar que sentiu dentro dele, assim como um mistério, uma atração que pedia que ele se unisse mais àquele povo. Então, os amigos que o trouxeram aqui para a missa do Natal ficaram muito felizes e disseram: Padre Cícero, fique celebrando aqui, pelo menos nos fins de semana, aos domingos. As nossas famílias não têm padre, nós não assistimos missa. E ele accedeu e ficou vindo então no sábado do Crato, pernoitava aqui no sábado, e no domingo pela manhã ele celebrava a missa. E com isso foi um fenômeno. Todas as famílias distantes do povoado de Juazeiro começaram a vir fazer casas em redor da capelinha de Nossa Senhora das Dores. Isso no ano de 1871. E de repente o povoado, que era tão pequeno, passou a crescer, o quadro da matriz passou a ser uma rua, e as casinhas foram se erguendo, tudo em função daquele padre que estava vindo uma vez por semana celebrar aqui. E isso foi de uma maneira tal que uma dessas vezes ele veio à noite, veio à tarde do sábado, pernoitar para celebrar no domingo. E o lugar que ele tinha para dormir era a escola do professor Simeão. Era um salão muito amplo, que ficava em frente à capela, e então armavam a rede para o padre dormir para poder celebrar a missa no dia seguinte. O padre Cícero sonhou uma visão muito bonita, que Jesus Cristo entrava na sala, acompanhado dos 2 apóstolos, que rodearam a mesa, enquanto Cristo se aproximou dele e disse: Tenho empregado todos os meios para salvar o mundo, mas o meu sangue corre em vão, porque os homens não querem saber da verdade. Tentei agora um supremo esforço da minha misericórdia, a devoção universal que traz o nome do meu coração. E se a humanidade desdenhar este novo apelo do meu amor, eu destruirei o mundo. E você, Cícero, tome conta desta gente e fique aqui para cuidar da sua salvação. E o padre, olhando para a porta da rua, viu que estava entrando uma porção de roceiros, sertanejos, chapéu de palha, aquelas figuras tristes, pessoas magras, sofridas. E nessa hora ele acordou. Mas acordou vendo ainda que Jesus Cristo saindo, como se tivesse vindo conversar com ele. E este sonho, o padre Cícero tomou a seguinte decisão. Isso quer dizer que Deus, Jesus Cristo, veio aqui para me pedir que eu fique nesta cidade para cuidar desse povo. E ele tomou esse conselho do sonho, contou esse sonho a toda a gente e se viu ficar aqui morando.
Em 1872, Padre Cícero veio morar definitivamente em Juazeiro do Norte. Veio com a mãe, Dona Quinoa, as irmãs Angélica e Mariquinha e uma escrava com o nome de Terezinha. Fixou residência neste local durante 5 anos. Uma viagem, oi, deixou Juazeiro sozinho. Passado esse tempo, ele se mudou com sua família para este casarão, construído por ele próprio, com donativos recebidos pelos inúmeros amigos. Aqui, ele viveu momentos marcantes da sua vida, eclesial e política. Local onde acolhia seus amigos que vinham de longe pedir conselhos, orientação, que também serviu de cenário para grandes acontecimentos, visitas ilustres que vinham conhecê-lo e apreciar o crescimento do pequeno povoado que se transformava em cidade. Atualmente, o casarão do Padre Cícero serve de museu, onde nos leva a uma viagem pelo tempo ao apreciarmos fotografias antigas, utensílios e acessórios diversos utilizados por ele quando em vida. O casarão também guarda centenas de milhares de ex-votos, objetos diversos que traduzem uma forma de agradecimento, de promessas pagas e graças alcançadas pela intercessão de Padre Inciso. Ao chegar ao povoado, Padre Cícero encontrou apenas alguns pequenos e humildes casebres, feitos de tijolos e telha, de taipa e palha. E um pouco adiante, uma capela em homenagem a Nossa Senhora das Dores, construída pelos moradores do local, sob a coordenação do Padre Pedro Ribeiro. Estamos na Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, ao lado do Padre Cícero José, reitor da Basílica Santuário. Fala pra gente, como foi nos anais da história a construção da Igreja de Nossa Senhora das Dores? Quando o Padre Cícero Romão, em 1871, pela primeira vez, ele veio aqui à Vila Tabuleiro Grande, chegou, celebrou numa pequena capela, repito, em ruínas, ele sentiu e recebeu de Deus um chamado. Qual foi o chamado? Vir a esta vila e tomar conta do povo que aqui iriam chegar. Padre Cícero, em seus ensinamentos, ele deixa que quem viesse a Juazeiro não trouxesse dinheiro, mas sim a disposição para rezar e um saco de paciência. Com a ajuda do povo, em 1884, ele já inaugurou, já deu a bênção na primeira igreja que hoje é a Basílica Santuário. Mãe de Deus! Mãe de Deus! Mãe poderosa! Mãe poderosa! Mãe das dores! Mãe das dores! De hoje para sempre! De hoje para sempre! Eu me entrego a vós! Eu me entrego a vós! Como vosso filho e servo! Como vosso filho e servo! Com todo o meu coração! Com todo o meu coração! E tudo que me pertence! E tudo que me pertence! De lá para cá, toda a história nos mostra que as transformações acontecidas resultou com o título que hoje nós temos de Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores, dedicada àquela que o padrinho também tinha e nos ensina a ter o reconhecimento pela Mãe de Deus, a Virgem das Dores, a Senhora das Candeias. Aniversário do Padre Cícero, 175 anos de nascimento. Como é que vocês festejam esse momento? Não tem como falar em Juazeiro do Norte sem nós termos presente a figura e a presença do Padre Cícero Romão. Tenho afirmado que nós temos uma grande hipoteca social. Tudo nessa cidade respira a presença desse sacerdote. Viva Nossa Senhora das Dores! Viva nossa fé católica! Porque caminho tão longo e cheio de tanto arrodeio. Monsenhor Murilo de Sá Barreto, carinhosamente conhecido como Vicário do Nordeste, coordenou a Igreja de Nossa Senhora das Dores durante 48 anos. Uma vida dedicada ao povo peregrino, um sacerdócio fiel, amigo do povo. Monsenhor Murilo de Sá Barreto faleceu no dia 4 de dezembro do ano de 2005, deixando um legado de muita fé, esperança e muitos exemplos para o povo nordestino.
Dentre muitos defensores do Padre Cícero, destacamos Monsenhor Francisco Murilo de Sá Barreto, que foi um baluarte durante sua permanência à frente das romarias. O Pontífice João Paulo II admite entre os seus capelanos o reverendo senhor Francisco Murilo de Sá Barreto. Quando se falar sempre em Juazeiro da Mãe das Dores e Juazeiro do Padre Cícero, entenda-se também toda a nação romeira, de ontem e de hoje, que reparte com os nativos esse calor e essa energia que cobram dos seus seguidores a atenção, o cuidado e o carinho. 4 de dezembro de 2005. Outra vez, o sertão veste luto. A notícia se espalha pelo Brasil inteiro e os romeiros choram com a morte do nosso Monsenhor. O vigário virtuoso do Juazeiro do Padre Cícero e vigário abençoado do Nordeste. Ele cumpriu os ensinamentos do Evangelho e defendeu até o fim dos seus dias os romeiros do meu Padim e de Nossa Senhora das Dores. Durante 48 anos, ele foi o responsável pela igreja matriz da cidade e deixou milhões de amigos por todo o Brasil. Mãe querida. O túmulo que foi construído pelo então Padre Murilo em 1997, recebe o corpo do seu idealizador, que descansa em paz após uma longa caminhada. Por toda a sua missão pastoral dedicada à igreja e às romarias, por tudo que nos ensinou, pelo empenho à reabilitação do Padre Cícero, pelo zelo a este rebanho e tantas almas do Nordeste, pelo exemplo de vida que devemos seguir. Obrigado, Monsenhor Murilo. Muito obrigado por tudo. E até o nosso encontro no céu. Que Deus lhe reserve um bom lugar na eternidade e ore por todos nós. Um fato fora do comum, acontecido em 10 de março de 1889, transformou a rotina do lugarejo e a vida de Padre Cícero para sempre. Naquela data, ao participar de uma comunhão geral oficiada por ele na capela de Nossa Senhora das Dores, a Beata Maria de Araújo, ao receber a hóstia consagrada, não pôde degluti-la, pois a mesma transformara-se em sangue. O fato repetiu-se outras vezes, e o povo achou que se tratava de derramamento do sangue de Jesus Cristo e, portanto, um milagre autêntico. Houve um milagre, minha gente! A hóstia é transformada em sangue! A hóstia de Maria de Araújo! O povoado passou a ser alvo de peregrinações. Os ensinamentos e as ações do Padre Cícero eram muito respeitados pelas autoridades religiosas da região do Cariri. Mas depois da repercussão da história da Beata Maria de Araújo, o bispo Dom Joaquim passou a ter sérias restrições ao padre. O grande problema é que quando Dom Joaquim soube do que estava acontecendo lá em Juazeiro, ele não soube em primeira mão, ele ficou sabendo por intermédio já da imprensa do que estava acontecendo lá. E a reação de Dom Joaquim foi a reação de muita gente, inclusive do próprio Padre Cícero, uma reação de espanto diante daquele fenômeno. O que era aquilo?
Em setembro de 1891, o bispo Dom Joaquim enviou a Juazeiro uma comissão de inquérito formada por padre Clicério da Costa Lobo e padre Francisco Ferreira Antero, para que eles fizessem uma investigação do caso da Beata Maria de Araújo. A conclusão do relatório foi surpreendente. Os membros da comissão consideraram os milagres de Juazeiro de origem divina. Esse fato, então, contribuiu para fortalecer no povo, no padre Cícero e em outros sacerdotes a crença no milagre. O professor e jornalista José Teles Marrocos, amigo íntimo de padre Cícero e desde o início um defensor do milagre, tratou de divulgar o acontecimento pela imprensa. Insatisfeito com os resultados do primeiro inquérito, Dom Joaquim exigiu de Monsenhor Alexandrino fazer um segundo inquérito, para essa vez provar que a Beata era realmente uma embusteira, que o milagre, entre aspas, era um truque, um embuste. E Monsenhor Alexandrino fez 3 experiências em 3 dias. Obrigou a Beata a ficar de boca aberta enquanto ele dava a comunhão, e ela ficava meia hora, 40 minutos, e não aconteceu nenhum sangramento. E é claro que não podia acontecer, porque as condições para que a Beata pudesse expressar a sua religiosidade mística, as suas expressões místicas, não podia, naquele momento, acontecer. Então, Monsenhor Alexandrino concluiu, no segundo inquérito, que o milagre era um embuste, era um truque. Em 5 de agosto de 1892, o bispo do Crato, Dom Joaquim, determinou que o padre Cícero não poderia mais pregar, confessar e orientar os fiéis. Mas as pessoas continuaram fazendo peregrinações a Juazeiro, muitas delas influenciadas pela Irmandade da Legião da Cruz. Isso fez com que o bispo Dom Joaquim suspendesse definitivamente padre Cícero de todas as suas ordens. O veredito da Inquisição Romana chegou em julho de 1894. Esse veredito reprovou os pretensos milagres e suspendeu as ordens de padre Cícero e dos outros sacerdotes. Na verdade, a questão das suspensões de ordens do padre Cícero e dos outros padres veio como mais do que simplesmente um castigo, como uma provação. Na verdade, eles deveriam negar tudo o que estavam dizendo. Na verdade, quem espalhou aos 4 ventos que tinha acontecido um milagre em Juazeiro, que Nosso Senhor havia derramado novamente o sangue pela salvação da humanidade em Juazeiro, não foi o padre Cícero. Foram os padres do Crato, os padres do Cariri. Inclusive, foram os primeiros a organizar a romaria para lá. Em fevereiro de 1898, padre Cícero esteve em Roma para revogar a pena que lhe fora imposta pelo bispo Dom Joaquim. Ele foi recebido várias vezes pela Sagrada Congregação, pôde colocar toda a questão que ele vinha vivendo e sofrendo, e depois de várias entrevistas, ele recebeu a absolvição das penas que lhe tinham sido impostas e poderia voltar ao Juazeiro e continuar a sua missão. E quando ele pôde voltar, conversando com Dom Joaquim, na realidade, Dom Joaquim pôs em dúvida a absolvição de Roma. Padre Cícero voltou para o Juazeiro e, a partir de então, houve problemas muito mais sérios para ele diante da não aceitação de Dom Joaquim da absolvição dada por Roma. Cícero Romão Batista fez de Juazeiro
que era um pequeno povoado dependente do Crato, um município autônomo, que celeremente tornou-se um dos mais prósperos e populosos do estado. Como bem o disse o escritor Afonso de Carvalho, toda a vida do Padre Cícero é um apostolado, em cujo desempenho não fez senão espalhar a semente do bem e dos campos. A primeira manifestação política de Padre Cícero no povoado de Juazeiro, que era assim que era chamado na época, se deu exatamente na luta pela independência política do nosso povoado. Juazeiro pertencia a Crato e em 1907 começou o movimento partindo inicialmente dos Filhos da Terra, né? O Padre Cícero ainda não havia se envolvido nesse movimento. Um fazendeiro local, Joaquim Bezerra de Menezes, representando a população juazeirense como Filho da Terra, ele encetou uma campanha de independência política de Juazeiro. Houve uma reunião marcada, mas não teve muito êxito, porque a população não estava muito mobilizada. Só com a chegada do Padre Cícero foi que realmente o movimento tomou um pulso muito forte. Mas antes disso, o movimento também teve o seu engajamento do padre Alencar Peixoto, do Dr. Floro Bartolomeu, que eram pessoas de fora, né? O cratense Alencar Peixoto e o baiano Floro Bartolomeu, e a participação de um juazeirense chamado José Ferreira de Menezes. Então eles fizeram o jornal O Rebate. Esse jornal foi o porta-voz da independência de Juazeiro. O Padre Cícero, então, se engajou definitivamente ao movimento, a partir daí, de 1909, e aí sim a coisa realmente andou e teve o êxito esperado. Conseguida a independência de Juazeiro, em 22 de julho de 1911, Padre Cícero foi eleito prefeito do recém-criado município de Juazeiro pelo governador do estado Nogueira Accioli. E em 1914, a Assembleia Legislativa do Ceará reuniu-se e, por maioria, reconheceu o Padre Cícero como primeiro vice-governador do estado. Nos anos seguintes, Padre Cícero transforma-se em um dos chefes políticos mais importantes da história do Nordeste brasileiro. Seu movimento, antes religioso, passa a ser mais político. As ambições permitiram que eu, atendendo ao desejo do povo, assumisse oficialmente a direção política daqui para evitar embaraços na marcha dos negócios políticos. Sobre sua participação na Revolução de 1914, ele afirmou categoricamente que a chefia do movimento coube ao Dr. Floro Bartolomeu da Costa, seu grande amigo. A Revolução de 1914 foi planejada pelo governo federal com o objetivo de depor o presidente do Ceará, Coronel Franco Rabelo. Com a vitória da Revolução, Padre Cícero reassumiu o cargo de prefeito, do qual havia sido retirado pelo governo deposto. E seu prestígio cresceu. Sua casa, antes visitada por apenas romeiros, passou a ser procurada também por políticos e autoridades diversas. Exercendo a maior influência que um homem já manteve no seio das populações nordestinas, o espírito progressista e culto do Padre Cícero, dela se prevaleceu tão somente para a prática do bem. Incentivador de todos os melhoramentos, o patriarca transformou Juazeiro, uma pequena aldeia, numa cidade moderna, habitada por cerca de 50 mil habitantes, com 8 mil casas aproximadamente. Centro de uma extensa e laboriosa região agrícola. Foco de um intenso e próspero comércio, empregou seus haveres na criação e manutenção de estabelecimentos, onde o asilo e a instrução são dadas aos desválidos. Espalhou esmolas a mãos cheias, dirigiu, consolou, aconselhou, enfim apaziguou as desavenças, pôs termo às lutas fratricidas, demonstrações de alegria do povo desta curiosa região, que se aglomerava para ver o seu governador e toda a sua numerosa comitiva
junto à qual estavam também jornalistas do Recife e do Rio de Janeiro. Vemos aqui um ligeiro aspecto da residência do Padre Cícero, onde esteve hospedado o governador do estado e também o comandante da Escola de Aprendizes de Marinheiros de Fortaleza. Numa das janelas, vê-se o famoso levita ao lado do ilustre hóspede, desembargador Moreira da Rocha. A cidade toda festiva promoveu com digna recepção aos egrégios visitantes. E dentre as muitas solenidades programadas, constou a deste desfile de automóveis. O número avultado desses veículos, então modernos, o grande número de pessoas bem vestidas, tudo isso na eloquência incisiva e cristalina destas cenas reais, põe por terra as lendas em torno da progressista cidade do sertão cearense. Nessa época já bem longínqua de seu laborioso e ordeiro povo e da obra espiritual, social e administrativa de seu prefeito, o Padre Cícero Romão Batista. Com respeito a Lampião, Padre Cícero o viu apenas em 1926. Aconselhou-o a deixar o cangaço e nunca lhe deu a patente de capitão, como foi dito em alguns livros. Na manhã de 20 de julho de 1934, morre Padre Cícero Romão Batista, sem jamais conseguir a reconciliação com sua igreja. Momentos antes de sua morte, levantou o braço, fez 3 sinais da cruz e faleceu logo em seguida. 40.000 pessoas ficaram diante da sua casa para ver o seu corpo exposto na janela. Todo dia 20 de cada mês, milhares de devotos peregrinos reverenciam o Padre Cícero na tradicional missa do dia 20. Acontece às 6 horas da manhã, aqui na Capela do Socorro. A missa que faz memória ao dia 20 de julho de 1934, data em que se deu o falecimento do Padre Cícero, o santo levita do Nordeste. Sozinho, meu padrinho fez uma viagem, foi, deixou Juazeiro sozinho. Meu padrinho, Padre Cícero, foi pro céu vendo o povo sem sorte. Pro Senhor foi pedir proteção pros romeiros. Um dos locais de grande visitação aqui em Juazeiro é o túmulo do Padre Cícero, na parte interna aqui da Capela do Socorro. Percebemos no semblante de cada visitante a fé que transcende montanhas. Minha Santa Beata mocinha, eu vim aqui, vim ver meu padrinho. Meu padrinho fez uma viagem, foi, deixou Juazeiro sozinho. Meu padrinho fez uma viagem, foi, deixou Juazeiro sozinho. Após a missa do dia 20, estamos na parte interna da Capela do Socorro e encontramos devotos que vêm fazer oração, meditar, fazer preces ao Padre Cícero. Qual é o nome da senhora? Maria Nerina de Souza. Natural de onde? Nasci em Pernambuco, Triunfo. Pronto, é uma romeira de Triunfo que vem há quantos anos para Juazeiro? Já está com 40 anos. O que representa para a senhora o Padre Cícero Romão Batista? Meu Padre Cícero é um grande santo, poderoso, do céu e da terra. Qual é o nome do senhor? É Martim de Jesus. De onde é que o senhor é? Lá de Serrita. Há quantos anos o senhor vem para a missa do dia 20 aqui? Uns 20 anos. Certo. O senhor vem de Serrita, Pernambuco, é isso? É. O que representa Padre Cícero para o senhor? Porque ele é meu padrinho, eu tenho muita atenção a ele.
Sou devoto dele. Dona Anita, da cidade de Barbalha, o que representa o Padre Cícero Romão Batista para o seu coração? No meu coração, ele é um santo no céu e na terra. Sempre, desde criança que eu faço minhas promessas e sou válida. Zé Antônio da Silva, 102 anos de vida, é músico, está aqui tocando para o pessoal aqui na Capela do Socorro, homenageando o Padre Cícero. De onde é que o senhor vem? Eu sou alagoano. Qual a cidade de Alagoas? Brejão. O senhor está morando aqui em Juazeiro? Há muitos anos. Cheguei aqui no dia 5 de setembro do ano de 10. O que é que o senhor tem a dizer de Padre Cícero? Que ele dentro do Ceará foi o maior conselheiro, foi quem aumentou o Juazeiro e botou o Juazeiro para frente, foi quem fundou o nosso Juazeiro. Encontramos aqui na Capela do Socorro o Antônio Cantor. Cantar para o Padre Cícero, o que é que significa para você? Para mim é tudo. Quando eu venho na mente, que limpa minha mente de coisas boas, eu lembro do Padre Cícero e escrevo sobre ele. Você compôs quantas canções assim sobre Padre Cícero? Eu tenho umas 30. Padre Cícero, e foi Daniel, por nossa mãe das dores, que é um grande devoção. Padre Cícero, durante toda a sua vida, recebeu muitas doações. Terrenos, casas, patrimônio que ele doou, uma boa parte para a Fundação Educacional Salesiana. Em troca, os padres teriam que construir um colégio para jovens da região do Cariri. Padre Raimundo Nonato Feitosa, diretor da obra salesiana em Juazeiro do Norte. O que o senhor relata sobre a vontade do Padre Cícero para que os salesianos viessem fazer morada, residir aqui? O Padre Cícero viajou para Roma e passou para o Recife. Em Recife ele conheceu os salesianos. E lá em Roma também ele teve contato com os salesianos. E conhecendo o trabalho, a missão dos salesianos com a juventude, ele pensou que a congregação salesiana, com seu carisma pela juventude, poderia contribuir muito na educação de Juazeiro do Norte, e sobretudo dos jovens mais pobres. E ele, assim, no seu testamento, deixou grande patrimônio assim, para que nós pudéssemos, né, nos estabelecer nesta cidade, realizando essa missão em favor da juventude e que hoje se estende além da própria juventude. Nós estamos trabalhando em muitas frentes, como o próprio Horto, o museu, a rádio educativa salesiana Padre Cícero, o Colégio Salesiano. Hoje temos a experiência também na paróquia salesiana do Sagrado Coração de Jesus e também com uma experiência de seminário, casa de formação dos próprios seminaristas salesianos que serão os futuros salesianos para trabalhar aqui no Nordeste. Padre Cícero fazia suas orações no casarão da Colina do Horto. O casarão foi construído em 1907 e abriga o Museu Vivo com réplicas em tamanho natural do médico Floro Bartolomeu, das Beatas e do próprio Padre Cícero. Agora vamos conversar com o Dr. Mauro Castelo Branco Sampaio, ex-prefeito de Juazeiro e idealizador do monumento ao Padre Cícero na Colina do Horto. Sobre o Padre Cícero, eu considero, tudo da minha vida foi inspirada por ele. Eu acredito na sua inspiração desde o momento que essas coincidências todas, como foi a inauguração da iluminação do Padre Cícero, que num dia eu não tinha o dinheiro e no outro dia ele apareceu como por encanto. E tenho muitas coisas marcantes durante toda a minha vida para que eu possa admirá-lo. Mas para dizer mesmo quem é o Padre Cícero, é que após a sua morte, o seu nome cresce sempre. Romarias cada vez maiores em Juazeiro. Hoje já vai a todo o território e já vai até, me disseram que já tem romeiros até do Paraguai. Do Rio Grande do Sul vem muitos. Eles fretam aviões, tem famílias que fretam um avião para vir aqui a Romaria do Padre Cícero. Então, quer dizer, por que isso? O que provocou isso? Será coincidência? E por que os outros não têm essa mesma coincidência? O padre, as virtudes, só pregou o bem, procurava proteger os pobres,
Você tem ali o exemplo do Caldeirão, do Beato José Lourenço. Foi uma comunidade que se desenvolveu trabalhando todos entre si e que conviviam bem. As posições deles políticas, nacionais, defesa intransigente da nossa nacionalidade, a defesa do nosso Juazeiro, ao trazer os romeiros para a nossa cidade, artesãos, enfim, tudo aquilo pelo engrandecimento de Juazeiro. O que mais se pode dizer dele diante de tanta coisa? Baixar a cabeça e reverenciá-lo. Juazeiro do Norte recebe por ano mais de 2 milhões de romeiros que vão em busca dos milagres de Padre Cícero. Essa é uma das razões que motiva a Diocese do Crato a lutar pela sua reabilitação. Vários volumes com assinaturas foram encaminhados a Roma para pedir ao Papa a restituição de suas ordens sacras. Dom Gilberto, em 2015, recebemos a alegria da carta de Roma sobre a reconciliação da igreja com o Padre Cícero. O que representou aquele momento para a nossa Diocese de Crato? Uma carta muito importante, do cardeal Pedro Parolin, que é secretário de Estado, e fez essa carta em nome do Papa, onde nessa carta ele pede que resgatemos as virtudes heróicas humanas e também, claro, transcendentais do Padre Cícero Romão, todo o serviço evangelizador que ele exerceu em sua época. Então, nesse sentido, a carta é importante porque reconhece essas virtudes e pede que todos nós nos empenhemos em divulgar ainda mais essas virtudes, de tal modo que ela extrapole, digamos assim, a nossa diocese. Eu me referi a uma longa carta que foi dirigida a mim pelo cardeal secretário de Estado de Sua Santidade, por expressa vontade do Papa Francisco, e que nos traz a boa e bela notícia da reconciliação histórica do Padre Cícero com a Igreja Católica. É um presentaço de Natal que Papa Francisco dá a todos nós. Qual a importância de Padre Cícero na visão da Diocese de Crato? Olha, o Padre Cícero é aquele grande pastor, que soube conduzir na sua época, no seu tempo, o povo de Deus, soube interpretar os sinais de Deus e revelar esses mesmos sinais aos romeiros, às romeiras. Padre Cícero é filho da Diocese do Crato, e exerceu seu ministério aqui, nesta cidade de Juazeiro, ampliando, digamos assim, a evangelização, fazendo conhecer e, mais do que isso, praticando aquilo que foi o seu sonho de cuidar dos pobres, dos desvalidos, dos abandonados. Então, nesse sentido, ele acaba sempre sendo exemplo de padre, exemplo de pastor, para toda a geração, para todos os sacerdotes que hoje fazem parte da Diocese do Crato. Padre Cícero continua vivo no coração de todos os nordestinos e de muitos brasileiros. Sua presença marcante está perpetuada nas esculturas, pinturas, xilogravuras e na literatura oral. A mensagem do prefeito municipal sobre o aniversário do Padre Cícero e muito mais para você. Hoje o Juazeiro comemora o Cariri, o Ceará, o Nordeste brasileiro inteiro reverencia o nascimento do Padre Cícero. E eu, na condição de prefeito, portanto, estou muito feliz, muito contente mesmo, e dividindo com muita alegria
esse momento de rara beleza que está em Juazeiro do Norte, comemorando o nascimento do Padre Cícero. Irmã Nete, o que representa para a senhora o aniversário do Padre Cícero? É uma festa entre nós, uma festa de todos aqueles que gostam do Padre Cícero, que sabem o quanto o Padre Cícero foi e é ainda o fundador dessa cidade de Juazeiro. Adailton, o Padre Cícero, ele é uma figura polêmica, já foi muito mais. Foi apedrejado, como diz a história, sofreu muito, foi humilhado, mas hoje o que é que a gente vê? A glória de Deus brilhando. A própria igreja resgatando essa pessoa, este grande missionário, este grande evangelizador, este grande homem de Deus. Padre Cícero Romão Batista. A crença do povo o consagrou. Sua missão de aconselhar e evangelizar foi cumprida. Muitos ainda têm fé na sua intercessão junto ao Altíssimo. Por isso rezam e suplicam por graças. Que Deus o abençoe e que o Senhor, do alto dessa colina, também possa abençoar todos os seus filhos, que até hoje o procuram. Chegamos ao final do nosso documentário em homenagem ao Padre Cícero Romão Batista. Esperamos que você tenha gostado dessa homenagem ao nosso grande patriarca do Nordeste. Agradecendo a você que esteve ligado com a gente até agora e aos nossos colaboradores. Agradecer a todos os nossos amigos, patrocinadores, todos aqueles que participaram direto ou indiretamente para a realização desse trabalho neste 24 de março, aniversário de Padre Cícero. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Olhei para o morro, segui ao museu, rezei na matriz de Nossa Senhora, ninguém está agora mais feliz que eu. Essa é minha história contada completa, da mesma o poeta fez uma toada. Achei tão bonito, botei no programa, que o povo chama de graça alcançada. A benção, meu padrinho, protege os bombeiros da Mãe de Deus.